Ike Batista volta a aparecer na mídia recentemente e tem falado sobre petróleo, Petrobras e pré-sal. Aqui ele participou do podcast desse rapaz aqui, o Thales, um coach empresário bastante polêmico. O Ike Batista, empresário old school brasileiro, que também passou por uma boa dose de polêmicas, vem aqui dar as suas opiniões. Então, vamos reagir a este vídeo. Vem comigo. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Sejam bem-vindos ao Geomante, o seu canal de geopolítica do petróleo. E hoje aqui nós vamos ver um dinossauro old school empresário brasileiro trocando uma ideia, ensinando um empresário novato. O dinossauro old school e o Nutella. Vamos ver como sai esse bate-papo entre Ike Batista e Thales, aí, o coach empresário bastante polêmico, o Ike também foi bastante polêmico na sua época, falando sobre petróleo, Petrobras e pré-sal. Você consegue. Bom, qualquer empresa que vai fazer IPO, o que ela faz? Ela faz o PowerPoint, faz um roadshow, que é onde a gente apresenta os economics do negócio, o projeto, o use of proceeds daquele capital que a gente está levantando. Qualquer empresário bem sucedido, se ele for verdadeiramente bem sucedido, ele vai ser um bom apresentador de PowerPoint também. Então, isso é um fato. Essa narrativa da mídia é uma narrativa cachorra, como 80, 90% das narrativas que eles criam, para poder tentar destruir o legado de alguém que construiu tanto pelo Brasil. Cara, eu vejo você, Barão de Mauá, caras como vocês que pensaram o Brasil grande. Meteu um Barão de Mauá aí, hein? Elogios controversos. Barão de Mauá aí ficou para a história, né? Não estamos muito afastados no tempo da história dele para poder falar mais, né? Mas figura histórica aí, empresário. Que pensaram o Brasil de verdade e que tem até uma similaridade da tentativa, ou até em algum momento ali, até, não só tentativa, né, mas foram bem sucedidos em destruir parte desses ativos criados, como fizeram com o Barão de Mauá, como fizeram com você. Porque a verdade é assim, se as empresas do Grupo X não tivessem sido destruídas, e é a opinião minha, você não precisa concordar comigo, não tivessem sido destruídas pelo Estado, sim, hoje, talvez o Brasil seria um produtor de petróleo, por exemplo, maior do que os árabes. Né? Eu imagino. Ai, Thales, não, cara. Pô, você bota um ponto aqui no ouvido para você se escutar falando. Olha só, o grupo das empresas aí, OGX, eles passaram pelo que foi chamado de tempestade perfeita. Foi uma queda abrupta, brusca e violenta do mercado de commodities. Foi má gestão, foi algumas questões éticas, indo até para criminais, e foi também o fenômeno político da Lava Jato, onde um braço do Estado brasileiro, na forma do Poder Judiciário, que era operado pela Lava Jato, atuou na intenção de, ok, não vou passar pano, tá? Esses empresários, essas empresas realmente cometiam atos ilegais ou no mínimo antiéticos. O Ike, o Marcelo Odebrecht, entre outros empresários, tá? Mas assim, ele pode dizer, o que eu fiz, tantos outros empresários no Brasil e no mundo fizeram antes de mim e continuam fazendo. Temos aí 1, 2, 3 milhas americanas, etc. Então você foi pegado para Dilma, você foi pegado de bode expiatório, tá? Outros fizeram, mas você foi a bola da vez porque naquele momento havia uma intenção de impedir o crescimento ou até de quebrar essas empresas brasileiras que estavam crescendo demais, tá? Entre elas, as empresas do Grupo X, que naquela época havia assim uma intenção, havia uma política brasileira e o Lula encabeçava essa política, né? Ele tinha essa intenção de ter os expoentes, igual tem o Elon Musk. O Lula queria ter um Elon Musk brasileiro, um Bill Gates brasileiro. O Lula queria isso, ele queria empresários brasileiros, setor privado também. O Lula não é só Estado, ele queria o setor privado também, tá? E não sei se estava certo ou estava errado, não vou julgar esse mérito aqui, mas ele queria. E o Wikileaks revelou que havia interesses internacionais e internos nacionais de quebrar as pernas dessas empresas. Então, vocês eram os empresários da vez, Ike Batista incluso, vocês
pagaram essa pena aí. Vocês não foram os primeiros nem os últimos empresários a cometer certas ilegalidades, né? Todo mundo aí sabe que os grandes empresários vivem fazendo certas ilegalidades, mas vocês foram a bola da vez. Onde que estaria o Brasil? Onde seria a herança que o mercado brasileiro não teria gerado sobre a imagem de ter empresários como o Mike Batista no Brasil que pensam grande, que constroem infraestrutura e o quanto de imposto o cara como esse não teria pagado, quanto de emprego não teria gerado, né? Olha, quem estiver me ouvindo que conhece do setor, realmente, se aqueles blocos do pré-sal tivessem ido para aquele leilão de 2008, eu estaria hoje, o meu grupo estaria hoje produzindo mais de 1 milhão de barris por dia. Quanto produz a Arábia Saudita? Não, 10 milhões. 10 milhões. Mas ainda... Thales, você não entende do assunto. Pô, comparar com a Arábia Saudita, cara. O Ike Batista, só lembrando aqui, naquela época, 2007, 2006, quando foi criado o OGX, o Ike Batista ele veio igual o Real Madrid. Sabe, quando o Real Madrid chega aqui no Brasil, levando todos os jogadores que ele quer, ele chega ali no Botafogo e falou: fulano, quanto você recebe? 10, eu pago 30. Ainda dou mais 10 de luvas aqui, só de você assinar o contrato. O Ike Batista fez isso. Tá? Então o Ike Batista levou uma série de funcionários de alto escalão, de alto gabarito, da Petrobras e outras empresas. Ele foi lá, levou essa galera. E o Ike Batista, quando ele levou essa galera, ele levou o conhecimento desses funcionários, engenheiros, geólogos e geofísicos. E acontece que a Petrobras estava no processo de descoberta do pré-sal. Então, o Ike Batista ele levou esse conhecimento. Isso foi espionagem industrial, informações privilegiadas, né? Tudo isso pode ser considerado manipulação de mercado. E, inclusive, mais para frente, o Ike Batista, um dos crimes que viria a ser imputado a ele seria justamente esse de inside information, tá? Para manipulação de mercado. Então, o corpo técnico da Petrobras, o alto escalão técnico da Petrobras, levou essa questão para o Ministério de Minas e Energia e que levaram para o Lula. O Lula não tinha muita ideia do que estava acontecendo, a Petrobras estava tocando o seu trabalho técnico. E aí sim veio o Guilherme Estrela, sim, um herói nacional. Sempre lembrem do nome Guilherme Estrela, herói nacional. Geólogo Guilherme Estrela, ex-diretor de exploração e produção da Petrobras. Na minha opinião, deveria ter sido até presidente da Petrobras. Mas enfim, só uma opinião. Guilherme Estrela conversou com Lula e demonstrou para ele que o pré-sal era grande demais para ser colocado em leilões no regime de concessão, que era o regime que até então estava vigente no Brasil. E esse regime ele era propício para quando as empresas assumiam um certo grau de risco, e a atividade de exploração de petróleo é arriscada. Porém, com a Petrobras descobrindo o pré-sal naquele tamanho todo, esse risco era muito diluído. Então, você não podia entregar assim, no regime de concessão, o pré-sal. Até porque a Petrobras descobriu, a Petrobras investiu muito para descobrir. E estava investindo, né? Ela ainda não tinha descoberto de vez, mas estava no processo de descoberta de fato. Então, os técnicos do Ministério foram lá e recomendaram tirar aqueles blocos do leilão. E quando foi a leilão, foi só alguns blocos da região do pós-sal, aquela que viria a ser conhecida posteriormente como pré-sal, foi retirada até que maiores estudos fossem feitos e que a legislação fosse adequada. Então, não é que, se eu tivesse pegado aqueles blocos, você não tinha por que pegar aqueles blocos, porque você não investiu na descoberta daqueles blocos, sabe? Foi o pessoal da Petrobras que investiu. E você estava com uma informação privilegiada ali. Não ia ser justo para o país. Então, foi muito correto o que o governo fez na época. Tenho muitas críticas ao governo Lula da época, ao governo Lula de agora, etc. Mas não com relação à política energética, não com relação a petróleo, tá? Não com relação à Petrobras. Nesses quesitos, eu acho que o governo Lula acerta bastante. Ele tomou atitudes que privilegiaram que tomaram para si o bem-estar do Brasil, que privilegiaram o Estado-nação brasileiro.
assim, é Uma gigantesco. empresa, né? Não, a Petrobras hoje produz no total, o Brasil produz no total 4,5. 3,5 de petróleo e 1 milhão equivalente em petróleo, de gás. De gás equivalente em Petrobras petróleo. produz quanto hoje? 70% disso. 70%. Então, 2,5 mais o gás, uns 3 milhões de barris equivalente dia. O teu grupo teria topado isso, com certeza. Bom, hoje que o tempo passa tão, já estamos em 2024. Uau, sim, cara, a gente podia estar produzindo. Sim. Olha. Imagina o efeito disso pro país. Né? Porque assim, tudo abaixo. O Thales aí fica achando, não, que se fosse uma empresa privada, daria no mínimo isso para mais. Olha só, a Shell estava junto na época. A Shell pulou fora, porque para uma empresa privada, naquele momento, era muito arriscado. Só uma empresa estatal como a Petrobras botou, de fato, ali trabalho e assumiu risco para isso, porque é uma empresa que ela via nesse risco um propósito, uma empresa privada não ia ver. A OGX ia ver uma oportunidade porque ela tinha informações privilegiadas. A base de tudo é combustível, né? Sim. Então a inflação está diretamente relacionada ao custo de combustível, que é tudo transportado. Sim. Então, se eu consigo produzir combustível mais eficiente, que é o que você faz, né? Faz coisas de margem alta com muita eficiência. Se eu consigo... A OGX nunca produziu combustível, a OGX nunca atuou no refino, sempre foi só na exploração e produção de petróleo bruto. produzir combustível com mais eficiência, consequentemente o preço tende a cair em mercado interno e a dona Maria e o seu João conseguem comprar seu arroz e sua carne mais barato no supermercado. Todo mundo se beneficia disso, né? O que vai contra a narrativa que a mídia tenta criar, que, não, mas vou colocar tantos bilhões na mão de um homem, tanto poder na mão de um homem, mas são criadores de riqueza, como você, como o Barão de Mauá, como homens que pensaram grande e pensaram o Brasil de verdade, que permitem que esse país se desenvolva. E não o Estado. O Estado ele consome recursos, ele não gera recursos. E a história que eu sei é que é o seguinte... Thales, vou falar de novo. Coloca um ponto no seu ouvido para você ouvir o que você fala, para ver se você realmente concorda com isso. Vocês acabaram de discutir como a Petrobras descobriu reservas de petróleo que todo mundo achava que não ia achar, aí achou, que todo mundo achava que não tinha como tirar de lá, aí tirou, e que hoje corresponde a 80% do petróleo produzido no Brasil. E aí você vem e manda o Estado não produz riqueza, só consome riqueza. Se escuta. Você gastou bilhões ali em pesquisa e desenvolvimento, achou ali onde seriam os blocos que teriam mais chance de serem perfurados e extrair aquele petróleo ali do pré-sal. 15, 20 dias antes, alguém... Eike Batista não investiu bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Eike Batista sequer treinou os funcionários, capacitou os funcionários. Ele só pegou o pessoal com 30 anos de experiência, deu uma bolada para eles trazerem todo o conhecimento deles. Eike Batista não investiu nada em pesquisa e desenvolvimento naquela época. Nada. E tudo bem, tem empresas de perfil diferente, tem empresas que investem em P&D, tem empresas que só investem quando as coisas já estão bem encaminhadas, não tem problema. Tá? Tem perfis de empresas diferentes. Só não conta mentira, não conta lorota. Tá? A OGX não fez isso. Alguém te liga e fala, opa, mudaram a regra do jogo, viu? Não é mais futebol não é mais basquete não, agora é futebol, mão na bola é pênalti. Tinha que mudar a regra do jogo mesmo, porque o pré-sal foi um marco, uma quebra de paradigma. Então, meu amigo, tá fora do jogo. Foi isso que aconteceu, não? Foi isso que aconteceu, e só é importante lembrar, a OGX teve um tremendo sucesso na descoberta do maior campo de gás onshore do Brasil, que é em cima da qual está construído a termoelétrica lá do Parnaíba. Não sei se você sabe. Então, tremendo sucesso onshore. Agora, os meus executivos têm uma culpa no seguinte. Eles, como a gente não tiraram os blocos do pré-sal, tinha blocos do pós-sal. Né? A gente pegou esses blocos. E aí, dos 5 bilhões de dólares que a gente levantou na bolsa, o time, né, podia ter gasto 1 bilhão, 1 bilhão e meio e parado. O famoso stop loss. Eu adoro. O stop loss tem que saber fazer. Normal. Não achamos tanto que a gente achava, vou esperar o próximo leilão. Que aconteceram no Brasil. Vários leilões. De Libra. Libra é um campo extraordinário que tem 15 bilhões de barris de petróleo, né? Que eu podia estar nele, só que ele foi licitado pela Dilma em 2015. Mas eu teria gasto 1 bilhão e meio, dito não achei o que eu queria achar. Segura, né? O que os executivos fizeram? Os executivos continuaram a gastar esses recursos porque tinham uma fórmula infeliz que eu criei de remuneração exagerada. Que foi? Me explica isso melhor. Qual que era o teu modelo de total compra dos caras? Como é que eles eram remunerados? Os 5 executivos principais e depois tinha uns 10 abaixo deles, mas esses 5 principais recebiam 40 milhões de dólares
por ano durante 5 anos. Ou seja, De total comp. Quanto disso que era fixo quando era variável? Não, isso era garantido se performasse. E outra, não era ações da companhia que estava emitindo novas ações, era ações do Ike Batista. Ah, tá, do bloco de controle. Do meu Você bloco. dava ação de controle pros caras? Não, porque eu tinha 65%. Doesn't matter. Tá. Estavam um negócio que era... Estavam levando 1% disso. Entendi. Ok? Então, você tem que saber dividir, né? Claro. Então, eu tava, os caras vão ter 1% da companhia, isso na época equivaleria, né, 20 bilhões de dólares, 200 milhões de dólares, 1%, tá? Então, eles iam ganhar esses 5 anos. Então, o que acontece? Eu avaliava o 40 milhões de dólares em 5 anos. Não, Esse é o a cada vesting ano, a cada ano. a cada ano. Então, 200 milhões de dólares em por 5 ano. anos. Então, o pacote desses 5 principais foi $1 bilhão. Tá bom. Ok? Uhum. O que eles tinham que fazer para merecer esses 40 milhões de dólares? Qual que era o trigger? Não, performar. E aí vem... Onde é que tem uma... O que é performance? Performance é o seguinte, onde é que existe uma área cinza no petróleo? Uma coisa é você furar e achar petróleo. Depois, você tem que fazer engenharia de reservatório para ver qual é a produtividade desse campo. Vai vazar 5 mil barris dia? Vai vazar 10 mil barris dia? Entendeu? Isso você fica no limbo de 2, 3 anos. Tá. Isso os caras ficam numa caixa preta que é literalmente conhecimento deles. Tá. Mas como é que você julga a produtividade para poder dar o trigger para pagar o bônus aí, então? Pagar a mineração? Não, desculpa. Primeiro você imagina que você tem executivos que sejam honestos, né? Não, eu compreendo, mas o ponto é o seguinte, sei lá, eu tenho o nosso bônus aqui, nosso total comp também, que geralmente eu faço algo como 50% fixo. O senhor Ike Batista, você é filho do ex-presidente da Vale. Você, com certeza, foi ensinado pelo seu pai sobre geociência, sobre engenharia. Você estudou engenharia na Alemanha. Acho que você nem se formou, você até cita no começo aqui desse podcast. Mas você estudou engenharia na Alemanha. Você foi empresário de minas de ouro, minas de minério de ferro. Você trabalhou com mateiro, com garimpeiro, com bandidos, com todo tipo de gente. Você trabalhou com gente boa, gente ruim, com todo tipo de funcionário, lidou com todo tipo de gente lá na época de mineração no interior do Pará, na selva amazônica. Você estava lá tratando com mateiro, com engenheiro, com grileiro, com todo tipo de gente. E aí você vem me dizer que você foi só um empresário inocente que foi ludibriado por uma meia dúzia de geólogos e engenheiros velhos da Petrobras que moram ali no Leblon? Você realmente acha que vai convencer as pessoas disso? Isso me lembra o seu filme, o filme do Ike Batista, para quem não viu. Vejam, é um filme legal. Mas no filme mostra a visão dele, mostra o lado dele, no qual ele bota essa banca de que eu sou um empresário visionário, um empresário que foi assim ludibriado pelos meus funcionários de confiança. Então esses funcionários de confiança trabalharam 30 anos em outras empresas, inclusive a Petrobras, sempre com excelentes resultados, tanto que você escolheu eles a dedo, foi lá e fez propostas para eles saírem das suas empresas e virem para a sua. Você bancou, você deu dinheiro, você deu ações das suas empresas para esses caras. E esses caras, de repente, de excelentes funcionários de nível mundial, eles se tornaram uns funcionários meia boca que errava e engambelava o chefe, e que esse chefe era engambelável, assim. Você é um cara sagaz. Não tem como você me convencer de que você era esse cara inocente aí. Você é um cara sagaz, assuma os seus erros, bola pra frente, tendo cometido ilegalidades ou não, você foi e ainda é um dos maiores empresários do Brasil, bola pra frente, mas não vem dizer que você foi enganado por um geólogo e um engenheiro velho da Petrobras, tá? E existe chefe pessimista. O chefe pessimista, você vai entregar resultados para ele, ele não tolera risco. Ele bota você para você botar as coisas para baixo. Ele fala, não, você está muito otimista. Isso aqui, com certeza, não vai chegar a tanto. Você tem que medir melhor os riscos e tal. Aí você vai lá e nivela. E tem um chefe otimista, que ele quer que você coloque as coisas para cima. Você vem apresentar um resultado e ele fala, pô, mas está muito baixo isso. Então, chefe, pode chegar até tanto, mas não é garantido. Então, é isso aqui que eu quero. Bota isso aqui na apresentação. Então,
você, como líder dessa equipe, como CEO, você levou a empresa numa direção e os seus funcionários foram trabalhando de acordo com a direção que o CEO estava dando. Entendeu? Então, eles foram dando lá as suas opiniões técnicas, mas foram sendo levados nas diretrizes do CEO da empresa, que era o senhor. Então, assuma aí a sua parcela de erro. Ninguém vai acreditar que você foi só um pobre empresário inocente. Tá? Você não é um dono de padaria aqui da esquina. Você não tem um restaurantezinho aqui no meu bairro. Tá? Você não vende quentinha lá na Tijuca. Não, cara. Você é um mega empresário. Então você não vai convencer que você foi enganado por um grupo de por um grupo de funcionários. 2% variável em cima de triggers específicos. Só que o meu trigger é bem específico, cara. A gente tem que bater no mínimo tanto de EBITDA, eu tenho que ter isso aqui de NPS. Então tem uns triggers ali. Thales, o teu era o quê? Só estuda aí, tá tudo bem. Não, estuda, me mostra resultados, e eles mostravam o resultado que estavam se achando petróleo. Mas não, o que interessa? Só que a extração demora muito tempo, então... Não. O que interessa você achar 1 bilhão de barris se o custo de extração é $100 por barril? Isso é importante, gente, como ele falou. Existe a exploração do petróleo, que é você descobrir petróleo, descobrir se tem um sistema petrolífero, descobrir se existe uma jazida ali. E existe aí a etapa de desenvolvimento da produção, a etapa de reservatórios, que é você dizer quanto de petróleo tem ali, quanto de petróleo eu consigo tirar dali, a que custo eu consigo tirar dali, e isso leva tempo. Isso não está numa caixa preta, mas isso é científico, é engenharia e ciência, tá? Então, realmente, parece uma caixa preta para quem está de fora. Se você ouvir uma conversa minha com os meus colegas de trabalho no dia a dia, você vai achar coisa de maluco, você vai achar que estou falando em outro idioma. Vou parecer o Tony Stark no filme da Marvel, não sei o que, a computação quântica geodésica, parece só um monte de palavras bonitas misturadas e você, nossa, deve ser inteligente isso que eles estão falando, né? Mas não é uma caixa preta, entendeu? Não é. E realmente você tem que saber se consegue tirar de lá. E tempos depois eu conversei com pessoas da exploração da Petrobras e o pessoal falava realmente que, olha, na época ali eles foram muito otimistas ali, quem era da Petrobras ali já imaginava que aquela região, aquela área dos blocos que a OGX comprou não eram aquela Coca-Cola toda e que eles estavam vendendo aquilo com otimismo exacerbado. Então, é isso, você pegar os dados que são verdade. Ah, tem petróleo, tem um sistema petrolífero, tem uma jazida, mas você vender a informação com uma outra roupagem. Então, era isso mais ou menos que a OGX fez, porque ela queria se capitalizar e o Eike Batista é muito bom nisso. Vai ficar lá no chão. Justo, a margem não vai mais. Mas esse conhecimento, para você saber, dos técnicos do reservatório de engenharia, eles têm essa caixa preta, literalmente dura 2 anos na mão deles. Você tem que fazer um teste de longa duração, tem que botar fazer um poço lá e ver como é que tá vazando, entendeu? Agora, quem tem experiência e tal, eles sabiam e podiam ter feito o stop loss antes. Não é pré-sal, vamos entrando no mundo velho do pós-sal, entendeu? Não, mas é isso que eu quero explorar com você, que não tá claro pra mim. Então, esses $40 milhões ano que você pagava, só pra eles fazerem um trabalho deles, que é estudar e te dar um indicativo pra onde estava indo. Então, o que eles preferiam fazer? Continuar estudando. Continuar estudando. E mesmo que desse errado, vai falar que tá tudo bem. Perfeito. Mas aí você concorda comigo que talvez... Ah, meus funcionários só queriam ficar estudando, e aí foram me engambelando para eu ir pagando eles para ficar estudando. Foi um erro seu, o gatilho que você deu ali pra conversão dessa remuneração? Mas não sei se vocês lembram de 2010. Cara, não tinha jeito de contratar gente. O Brasil já estava carente de gente executiva para tocar. Se você fosse voltar atrás... Isso é verdade, gente. Naquela época, o mercado estava muito aquecido, boom das commodities. Engenheiro e geólogo saía da faculdade já com diploma cheirando a Xerox, empregado em qualquer mineradora, empresa de petróleo, prestação de serviço. Então, o mercado estava aquecido. A Petrobras estava perdendo funcionários. A Petrobras, na época, teve que refazer a sua política de remuneração, dar um gás, porque outras empresas estavam pegando os funcionários da Petrobras. O cara entrava na Petrobras,
A Petrobras investia em treinamento, dava curso, dava treinamento, porque não basta ter diploma. Na área de petróleo, cara, depois que você se forma na faculdade, que você entra numa empresa, você ainda leva uns 5 anos sendo treinado para você começar a andar sozinho, cara, no seu trabalho. Você não consegue fazer seu trabalho sozinho, de tão especializado que é o nível, entendeu? Então as empresas vinham e pegavam os funcionários da Petrobras. Tem empresa que investe em treinamento, em pesquisa e em desenvolvimento, tem empresa que já pega pronto. Vai lá e oferece mais e pega pronto. Acontece, são perfis diferentes. E realmente estava acontecendo isso, estava difícil para contratar mão de obra especializada. As empresas tinham que pegar trainee, recém-formado e treinar, ou pagar caro no mercado pelos profissionais já experientes. Hoje, Ike, qual que seria o gatilho que você colocaria para essas pessoas terem essa remuneração? Primeiro, contratar um psicólogo para ver quanto psicopata os caras são, para ficar mentindo e ter a coragem de na minha cara depois dizer, desculpa, porque constantemente para mim, para o meu conselho, onde estava meu querido pai ainda, vários ministros importantes, seu pai? eles vendiam, estava no meu conselho, eles vendiam, não, tá tudo bem, tá tudo legal, e eu dava o bônus. Então, o que você faz contra mentira e você está sendo operado, pô. Yes. Aí, assim, se eles tivessem um pouco de decência, eles, não vamos receber agora, a empresa está mega capitalizada, vamos esperar o próximo ciclo de leilões que houveram, inclusive de pré-sal, como eu falei de Libra. Eles teriam ganhado muito mais dinheiro, então, na prática. Of course. Mas aí vem esse negócio do brasileiro imediatismo, do executivo da Petrobras, pô. O salário era de 30 mil reais. Você tinha levantado 5 bi de dólar, não é isso? Isso. E aí, queimou um bi e meio ali tentando achar tal, então você tinha seus 3 bi ali, bi e meio ali, que você poderia ainda manobrar muito bem. Como é que esse 3 bi e meio secou? Qual foi o uso? Parou de furar em lugar, porque imagina, tá tudo bom, o petróleo vai ser produtivo, ainda me contavam que a gente tem 10 vezes mais petróleo que de fato se achou. Aí você não vende. Sim. Eu tive propostas, não sei se vocês lembram da mídia, né? Tem da Sinopec aí. A Sinopec uma hora queria comprar 20% por 7 bi de dólar. Pum, toma aqui alguns campos. Lembra disso? E você não... Não, porque se o meu pessoal está dizendo, se você tivesse uma empresa de petróleo, os seus craques do petróleo, que você achava que eram competências, dissessem para você. Confiança, não só para mim, porque a companhia era uma empresa listada no novo mercado. Claro. Todo tipo de auditoria. Porque o conselho fiscal, a maioria era independentes. Claro. Né? Tem que ser. Normal. E eu não me importava. Eu achava que eu estava cheio de xerifes em volta. Fora o conselho, mais esses xerifes. Mais essas auditorias. Bullshit. Você tem 5 caras que dominam a informação. Claro. O que você faz? Você fica refém deles. Então, lógico, eu te entendo. O cara falou, não vende porque isso aqui é muito grande, vamos segurar que vai chegar lá, estamos capitalizados, confia em mim. Era isso. É isso. E vamos lembrar, eu construí 12 minas de 10 de ouro, 3 de minério de ferro, com sucesso absoluto no mundo, né? Aí eu vou entrar em petróleo, eu vou falhar? Contratei os melhores caras que tinham na época da Petrobras? Vou falhar por quê? Aí, que aí nessa aí você tá parecendo... Vai em qualquer boteco ali em Vila Isabel. Qualquer boteco. Aí você chega lá, pede uma cerveja e conversa com um tiozinho aleatório ali. Vai ter um tiozinho que vai dizer que ele era muito bom de bola, que ele era show, que ele jogou no Americano de Campos, que ele jogou no Bangu, que ele foi da base do Fluminense ou da base do Vasco, mas que aí, quando ele ia profissionalizar, ele machucou o joelho, rompeu o ligamento, não sei o quê, que ele conhecia Romário, que ele conhecia Vampeta, mas se ele não tivesse machucado aquele joelho, hoje ele era profissional. Está parecendo esse tiozinho aí, que tem todo boteco tem. Você acabou de falar, você contratou os melhores do mercado, você foi pontualmente nas empresas, furou o olho das empresas, furou o olho da Petrobras, contratou os melhores do mercado. Os melhores do mercado. Aí você vai dizer, fui enganado. Será que não foi esses caras que saíram das suas empresas que foram ludibriados para vir para o OGX? Tem a ida e tem a volta. E aí? Você não é inocente assim, não. A mineração. E aí, quando o cara te fez uma proposta de 7 bi lá, você falou, não, o negócio é muito maior. Eu fiz a perda. Eu não tenho problema de vender. Eu sempre criei criativos e vendi, né? Você tem que saber vender também, claro. Né? Ou você sabe vender ou você trabalha com quem sabe. Não sabe. Tanto que se eu sou vender, a MX eu vendi. Você é um grande vendedor. No petróleo, meu Deus do céu, eu podia ter saído com 15 bilhões de dólares no bolso. Deixa pros executivos. Exato. Agora o cara chega pra você e fala, não, tem 10 vezes mais, você faz o quê? Eu seguro.
Não penso duas vezes. Se é o cara da minha confiança, Se é meu top 5 aqui da companhia, eu sou de recursos naturais, então os caras não estão me mentindo nesse nível. claro, pô. Eu te entendo. Agora, Ué, você tá vendo que você fala, eu sou de recursos naturais, eu conheço esse negócio, eu tenho conhecimento disso, eu contratei os melhores, eu fui e pesquei os melhores. Não tem como você ter sido enganado por funcionários. A historinha do filme ali não cola, você não foi um pobre empresário visionário enganado, você não foi. Entrei. agora uma questão só para quem está ouvindo entender a magnitude do que a gente está falando, porque quem não conhece de extração, né, extração mineral, quem não conhece de extração do petróleo em si, a gente não tem muita noção do custo que é e do quão difícil é fazer isso. Então, por exemplo, vou falar que se eu Quem vende curso não tem a menor ideia do que ser um empresário industrial ou empresário de verdade. falar besteira, você me corrige, Claro. né? E só pra gente ilustrar um pouco melhor pro pessoal. O custo pra fazer, sei lá, alugar uma sonda, pra fazer uma perfuração, ele é muito alto. Mas E pra você encontrar eficiência nisso, primeiro você tem que fazer várias vezes, que demora um tempo até você conseguir achar e até você conseguir trazer a eficiência de conseguir fazer perfurações de sucesso no menor prazo possível. E vocês tinham um desafio muito grande nesse sentido, né? Quanto custava mais ou menos por dia, por exemplo, aluguel pra fazer uma perfuração dessa? uma sonda dessa custava 400, 500 mil dólares. E Por dia? Por dia. E Então não é brincadeira, né? Não é. Ou seja, um poço custava, dependendo da profundidade, custava entre 50 e 150 milhões de dólares, tá? Uhum. Os poços do pré-sal chegavam a custar 250 milhões de dólares. Só para vocês terem ideia como tudo isso ficou eficiente, os equipamentos ficaram mais eficientes, esse mesmo poço que custava 250 milhões de dólares, hoje custa 90 milhões de dólares. Uhum. 90 milhões, imagina, 200. Ficou mais eficiente por causa de desenvolvimento de metodologias e tecnologias da Petrobras. Tá? A Petrobras fez com que perfurar um poço no pré-sal hoje fosse muito mais barato. Tá? Na época não era, hoje é, por causa da Petrobras. Sim. Para 90. É muita coisa. E você faz um furo desse, em vez de um ano, você faz ele em poucos meses. É bizarro. De novo, evolução de equipamento. Normal. Mas isso o Brasil controla como ninguém. Por isso que eu falo, a Petrobras é uma escola extraordinária. Eu sou um que tem que elogiar a Petrobras todo dia. O que eles fazem ali é ciência de foguete, tá? Uhum. Porque, 2.000 e mais metros de lâmina d'água, imagina a pressão do sistema. É um negócio muito louco. Consegui extrair. E depois mais 6 quilômetros para baixo, tá certo? Furando uma camada de sal de 2 quilômetros. Tá certo? Brocas especiais, inacreditável. E quem desenvolve essas brocas? Quem desenvolve esse drill? Aí os gringos desenvolvem. Isso aí não é um problema, mas tudo normal. Você alugava desses gringos? Sim. Uhum. Que são os gringos que já também proviam para a Petrobras. Então você só entrou no bonde ali e fez um preço. 5 caras gigantes no mundo que perfuram para você. Prestador de serviço. Você aluga, custa aí de... Me tira uma dúvida agora, papo de empresário para empresário. Então você estava naquele momento ali com 3,5 bi ainda de caixa, com dúvida como você ia alocar esse user proceeds, tem os executivos ali. Papo de empresário para empresário. Pô, Ike, eu vendo uns cursos aqui no Hotmart, vou falar aqui de igual para você, que botou um FPSO de 2 bilhões de dólares para produzir petróleo no alto mar da Bacia de Campos. E teu top management falou, meu irmão, continua, que a gente vai achar. Você sentiu que alguma coisa tinha, mas você falou, cara, confio nos caras. Por que o move, naquele momento, não foi? Deixa eu chegar pro cara do drill, que talvez seja o maior custo operacional que você tinha, a maior linha ali do teu custo era o 16 milhões de dólares por mês que você tinha por perfurador ali a alugar. Por que você não chega pra um cara desse e fala, cara, vamos fazer um merge, vamos dividir os lucros operacionais do sucesso aqui pra tentar... Nossa, olha o insight, ele revolucionou. A indústria do petróleo nunca pensou nisso antes. Vamos fazer um merge. Cortar um pouco desse custo. Não, eles são prestadores de serviço. Nem passou pra tua cabeça tentar fazer um movimento como esse. É que nem um cara de fundo que, eu só faço distress, não boto equity, enfim, é o que o cara faz. Prestador de serviço. Não tinha Existem empresas, cara, que são especializadas em prestar serviço. A Halliburton, uma empresa americana da família Bush. A Schlumberger, uma empresa francesa. Baker Hughes, a Cameron, a Aker Solutions, são empresas especializadas em prestar serviços e fornecer equipamentos. Fugro, Subsea 7, DOF Subsea, são empresas especializadas em prestar serviços no offshore. Então, essas empresas, elas não costumam se fundir, se misturar, entendeu? Seadrill, empresa de perfuração. Maersk, empresa de navegação. Essas empresas, elas têm sinergia, elas trabalham juntas, elas têm contrato entre elas, mas não faz sentido elas se fundirem numa super empresa que tenta fazer tudo. Não faz muito sentido, não dá muito certo.
tá? Tem muitas nuances nisso aí. Já houveram tentativas, já houveram coisas que começaram, coisas que se desfizeram, tá? Mas você não é o primeiro que tentou ter essa ideia, não, Thales. Isso aí é antigo. Não chegou a ter essa conversa com os caras. Deixa eu tentar pegar a maior linha de custo aqui, dar uma secada. Mas tinha várias empresas entrar no risco comigo. Tinha várias empresas, tipo Sinopec, que queriam comprar um pedaço dos meus campos. A Petronas, da Malásia. Vários grupos grandes que queriam comprar. A Galp queria trocar o pré-sal dele contra ações da OGX. Aonde que é o petróleo da Galp? Onde que é o petróleo da Galp? Tem um mapa aí do campo do pré-sal, vou mostrar para vocês. As áreas... A Galp tem 10%, acho que 15% em um ou outro campo aí do pré-sal, tá? De pré-sal do Brasil, o potencial é um negócio maluco. Ainda é. Extraordinário. Agora $3 de custo operacional. Ou seja, uma planta de $5 bilhões que você bota, se paga em um ano. Em um ano? Interessante isso. Agora, petróleo dá muito dinheiro, gente. Ao mesmo tempo que a gente tem... Literalmente cospe dinheiro do chão, né? Mas olha só, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa riqueza, né, como... Mostra pra gente entender melhor. Onde que era o que você tava... Libra tá ali, ó. O verde, né? E você pôs na mão dele agora. Isso, Libra. Esse campo aqui tem 15 bilhões de barris recuperados. Esse era o campo que você tava tentando comprar, não? Esse buzo, hoje uma produção do Brasil ainda vem do campo de Lula, dessa área aqui, tá? Mas esses dois campos aqui tem mais de 30 bilhões de barris. Quais eram os campos que 15 dias antes do leilão te tiraram? São esses aí. Esses que vocês tinham encontrado antes. 15 dias antes te tiraram. Não tiraram dele, Thales. Ele não fez pesquisa, ele não fez exploração, ele não botou dinheiro para pesquisar nada ali. A OGX tinha informações privilegiadas porque ela contratou funcionários da Petrobras. E eles vieram com isso, essas informações na mente deles. Isso é antiético e até ilegal. E o governo tirou esses blocos do leilão acertadamente. Então, nada foi tirado do Eike Batista. Se ele tivesse conseguido, teria sido um grande erro do governo brasileiro permitir isso. Tá? O Eike tem vários méritos aí como empresário, mas isso aí era antiético. Então, você vê que existe pré-sal fora do polígono do pré-sal. Esse polígono aqui foi criado pelos políticos. E você vê que tem tanta descoberta que antigamente era tudo nome de peixe, lula, né? Você vê, não tem mais peixe, né? Então chama de lebre, canguru. Cara, então tem potencial de achar ainda mais coisas. Meu Deus. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem, vamos dizer assim, uma oportunidade que é singular com extração do petróleo, etc., a gente também está acompanhando seja um empurrão por sei lá quem for, ou seja porque naturalmente o mundo vai mudar, a gente está vendo uma mudança ou uma forçação de barra para a gente mudar a nossa matriz energética para majoritariamente eletricidade. Não sei falando de carro, etc. e tudo mais. Então, assim, a janela de oportunidade do petróleo, sob essa perspectiva, ela vai se fechando, correto? Então, por exemplo, até quando isso funcionaria pra gente, ou quanto isso produziria de riqueza pra gente? Porque, por exemplo, lá, 2040, 2050, o petróleo ainda vai ter essa relevância ou não? A gente tem que explorar isso aqui o mais rápido possível, porque depois Inês é morta. É time sensitive, petróleo ou não? Presta atenção. Hoje, o planeta tem 2 bilhões de veículos rodando que consomem algum tipo de combustível fóssil. Ok? 2 bilhões. Diesel, ok? 2 bilhões. O mundo fabrica 100 milhões de veículos por ano, mais ou menos. Só para se substituir a frota, é 20 anos, né? Você deve estar lendo na mídia que os países que foram na onda que o Elon Musk sim, a Agenda 2030. Já não existe mais a Agenda 2030. Não, fala com relação aos carros elétricos, né? Nem 50% dos carros vão ser elétricos. Não tem como, não tem... Bom, a gente viu agora a Europa com a crise da Rússia caindo na realidade, né? A gente viu a Europa com a crise na Rússia caindo na realidade, né? E é um papo que o Trump deu. Você lembra desse papo que o Trump deu no chanceler alemão? Sim. Virou pra você e falou, vocês estão sentando no colo do Putin, na hora que esse maluco decidir fechar a torneira, vocês vão morrer de frio no inverno aí. Você lembra dessa conversa do Trump? E o pessoal riu do Trump, que eu sou meio alemão. Trump não chamou o Putin de maluco, não, porque os dois são brothers, tá? Né? Minha mãe é alemã, então os alemães sempre tiveram uma relação muito próxima dos russos. Então, sabe, para os alemães, de fato, eles não achavam que o negócio ia tão longe, sabe? Não achavam mesmo. Porque, sabe, sempre respeitavam. Você pega a história, a ligação entre, né, a liberação que aconteceu desde o Império, quer dizer, sempre existia muito respeito com o Tsar da Rússia, enfim. Agora, assim, entra na história, você vai entender. Caíram no conto, né? Porque vamos desligar a usina nuclear, porque a energia nuclear, o perigo da energia nuclear, blá, blá, blá. E agora o que fizeram? Verdade, isso aí desde o Império, tá? Era o Império, o Sacro Império Romano-Germânico, que virou Império Austríaco. Tá? Os alemães sempre foram próximos dos russos ali.
essa relação foi estremecida na Segunda Guerra Mundial, e essa relação foi estremecida de novo agora por causa de influência dos Estados Unidos através da OTAN, entendeu? Os Estados Unidos era contra fazerem o gasoduto Gasnord. Depois, o segundo gasoduto, os Estados Unidos bateram o pé que não queriam que tivesse, tá? Então, basicamente, os Estados Unidos dizendo para a Alemanha: eu não quero que vocês tenham gás barato, energia barata, vocês têm que comprar muito mais caro de mim ou do Catar. Tiveram que religar as carvoeiras, né? Sujaram muito mais a... Bem lembrado, Thales, aí você mandou bem. Os alemães desligaram suas usinas nucleares, primeiro, depois abriram mão do gás russo e agora voltaram para o carvão. Daqui a pouco a dona Frida vai estar fazendo strudel no fogão a lenha. Vai fazer seus chucrutes no fogão a lenha. Pobre dona Frida. A matriz para correr atrás do prejuízo. O Elon Musk fez algo brilhante, ele conseguiu fazer top-down, né? Os governos dizer, olha, X percentual dos seus automóveis tem que ser, deram incentivos, né? É um grande vendedor também, né? É, lógico. Como você. Ele, até hoje, né? Não sei se é $7 mil, enfim, durante enfim, a Tesla, vamos lembrar, ele teve uma ajuda de 700 milhões de dólares do fundo do Department of Energy, né? Para ajuda na empresa dele, na Tesla, e depois esse subsídio de $7 mil por automóvel para vender. E ele vendia cotas, inclusive. Tanto que no último... Subsídios estatais, hein, Elon Musk? O balanço ainda, $1 bilhão de receita, foi ele vender cotas que ele tinha que os outros não cumpriram com a cota de ter carro elétrico. Vocês viram isso? Não, isso não tinha visto. Enfim, mas é que você usa... Mas ele conseguiu top-down criar uma legislação, ó, tudo tem que ser elétrico, tá certo? O elétrico é mais eficiente. Como engenheiro, o motor elétrico é fantástico porque ele é 95% eficiente, né? O motor a combustão, 90% da energia é desperdiçada. E os motores elétricos hoje, por causa do superímã, tem uma potência maior que uma turbina querosene em relação peso-potência. Não sei se vocês entendem essa... Eu não entendo nada, mas eu sei que quando eu pego um carro elétrico, eu fiz naquele troço, é uma loucura, assim. É esse aí? Mostra esse pra turma. Antes disso, deixa eu explicar uma coisa curiosa. Porque com a MMX, a gente meio que desafiou o monopólio da Vale, né? Porque, olha, eu lembro claramente, assim, investidores falando assim pra mim, mas como é que é possível que você tenha uma mina tão grande e isso tudo é monopólio da Vale do Rio Doce? As pessoas acham, né? Pô, mineração, minério, tudo é Vale. Que o teu pai te deu um mapa da mina. Isso. Não, tanto que a mina não tem nada a ver com a Vale do Doce. Uma mina que ninguém sabia que existia lá em Conceição de Madeira. Mas a gente fez esse movimento mostrando que, opa, olha aqui, não é a Vale que pode fazer projeto de bilhão, tá certo? Então, monopólio estatal, Vale do Rio Doce, tudo é a Vale. Não é. Então a MMX meio que deu uma martelada nesse conceito. Segundo conceito que era monopólio, o setor de energia do Brasil, quem gerava energia? Petrobras nas térmicas, porque ela controlava o gás. A maior parte das térmicas é da Petrobras, tá certo? Aí veio o Batista, mostra... Energia não é só elétrica. Energia é o que move carros, caminhões, navios, aviões. O que a gente fez na MPX? O que eu fiz? Quando eles me tiraram um contrato que eu tinha assinado de 20 anos, de novo, a Petrobras cancelou um contrato meu de 20 anos. Contrato de gás, para fornecer energia para uma térmica em Pecém. Quando isso? Foi 2002, 2003. Tá. Quando teve uma crise de energia. Sim, quando teve o famoso apagão, Fernando Henrique. Ainda no governo Fernando. Se eu não me engano, essas térmicas aí, essa de Pecém, essas térmicas ficaram devendo dinheiro para a Petrobras. Tá? A Petrobras teve que fornecer gás para elas, o governo bancou, botou que a Petrobras ia fornecer e a Petrobras saiu no prejuízo. Tá? Não tenho certeza se a de Pecém estava no meio, mas eu acho que estava. Vou conferir depois aqui. Vai ficar sem o apagão dele. Eu tinha um contato que logo quando o governo do Lula ganhou, o engenheiro da Petrobras, esse contrato aí tem que ser cancelado, do AIC, de duas multinacionais, Del Passo e de mais uma outra empresa. Por quê? Porque eles alegaram desequilíbrio econômico-financeiro. Como se... Não falei? Petrobras estava tendo prejuízo e, se eu não me engano, ficou no prejuízo. Estivesse cobrando mais do que poderia cobrar. Você imagina se o Estado chega para você e fala, olha, esse negócio tem desequilíbrio econômico-financeiro no governo. Você não sabe se não tem o que fazer. É comunista ou não sei o que. Exato. Opa, não vou eu brigar. Com certeza. Vendi, graças a Deus, como a matriz de custo da Petrobras é o dobro do setor privado, eu ganhei dinheiro porque eu construí por 100 e vendi por 200. Claro. Então eu ganhei dinheiro. Mas me tiraram um contrato que valia $1 bilhão. Claro. Essa foi a venda da MPX para a Petrobras. Isso. Não, a minha MPX que ainda não era listada. Aí o que eu aprendi? Peraí.
Eu vou ficar dependendo de energia da molécula de gás da Petrobras? Não, eu vou bolar um jeito diferente. Que molécula tem para eu gerar energia aqui? Solar na época não existia. Sim. O que eu fiz? Eu fui... Carvão, posso comprar de 50 fontes diferentes. Posso comprar da Colômbia, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, né, da Austrália, Indonésia. Portos, onde é que eu boto isso? Logística. Essa merda tem que chegar num porto, que claro. É tudo muito grande. Mostra a planta lá do PCM. Olha o tamanho dessa geringonça. 1 mega, 1 giga, ou 1000 mega. Bom. Isso aí, eu gosto do Ike, tá? Porque o cara, ele é empresário, empreendedor e ele procurando criar coisas, tá? É indústria, é serviços, são coisas reais para a economia real, tá? Não é mercado de ações, não é só financeiro, não é vender curso, não são coisas intangíveis que não tem valor real, não tem valor concreto, entendeu? O cara, ele trabalhou com empresas de verdade, empresa que tem prédio, que tem caminhão, que tem trator, que tem funcionário, que tem data center, que contrata outras empresas, que tem navio, que tem barco, entendeu? Isso aí é empresa de verdade, isso é indústria, isso é criar produtos, é prestar serviços. Isso é empresário de verdade, com todos os prós e contras, com todos os seus defeitos, com todos os problemas que ele enfrentou no campo ético, no campo criminal, etc. Esse é empresário de verdade, não é o que muitas pessoas hoje em dia que aparecem aí na mídia, no tela, se achando empresários, tá? Eu falei assim, pô, vou ficar independente da energia e vou entrar nesse negócio e vou arbitrar esses caras todos, porque são mega ineficientes. Claro. Minha primeira planta é essa que você tá vendo aí. Entrei no leilão, vendi 20 bilhões, tem que ver, 10, 15 bilhões de dólares. Viu o que ele está pensando? A energia que eu preciso para o meu negócio, se não tá bom os contratos que eu estou conseguindo, que alternativas eu vou conseguir? Por onde eu vou escoar minha produção? Se não tá bom por onde eu estou escoando, e se eu tivesse um porto? E se eu conseguir uma parceria, um financiamento para eu ter um porto para escoar melhor minha produção? E se eu conseguir um outro tipo de contrato, uma outra fonte de energia para entrar, para fazer o meu produto? Tá vendo? Isso é empresário de verdade, entendeu? Não é pirâmide de vender curso, não é day trade, não é malabarismo financeiro. Empreender, fazer empresa de verdade é você criar coisas na economia real. Seja você pequeno empresário, seja você grande, mega empresário, você está criando coisas para a economia real. Cara, você investiu para que o Brasil fosse palco ali de Copa do Mundo e pavimentou, inclusive, o caminho para Olimpíadas. Você limpou a Lagoa Rodrigo de Freitas. Você construiu ali o Porto de Açu, que hoje é um dos maiores portos... o segundo maior porto do Brasil, né? E um dos maiores do mundo, então, Sim, consequentemente, sim. né? É o Roterdã dos trópicos. A quantidade de benesse que a tua geração de riqueza gerou para o Brasil, Sim. né? E que eu acho que é muito pouco comentada, é muito pouco vendida, só se fala da parte negativa da história e nunca da positiva. Esse é um efeito colateral da inveja, né? É um efeito colateral do progressismo, dessa cultura woke, que ela inveja o vencedor. Thales, isso não é cultura woke, cara. Não tem nada a ver com cultura woke. Realmente, o Ike, ele é um empresário que teve sua sombra e sua luz. E realmente ele foi pego ali no auge do negócio de Lava Jato. Ele e outros empresários brasileiros foram colocados como alvos naquela época e realmente eles cometeram aí seu rol de ilegalidades, como diversos outros cometeram antes e depois, porém naquele momento havia esse foco em detonar empresários e empresas brasileiras. Isso não tem nada a ver com cultura woke, tá? Que eu tenho aí inúmeras críticas, mas não tem a ver com esse canal, tá? Poderíamos ter outra conversa sobre isso, onde provavelmente concordaríamos mais, talvez, não sei. Mas isso aqui não tem nada a ver com cultura woke, não tem nada a ver com progressismo, tá? Ele foi simplesmente bombardeado pela Lava Jato e a mídia comprou a Lava Jato e foi junto com a Lava Jato, entendeu? O Ike foi aí, cumpriu aí a pena dele, cumpriu o que ele tinha que cumprir com a justiça e está de volta aí tocando seus negócios,
dando entrevistas, indo a podcast, tá? Mas não tem nada a ver com o progressismo e a cultura woke. A gente teve uma conversa ali em off, eu te falei um pouco da minha visão que, ao contrário de você, eu sou super contra o Estado, né? Você tem uma visão diferente de mim. E tudo bem, a gente pode ter visões diferentes. Por que eu tenho uma visão diferente? Porque a iniciativa privada, ela é isso, ela é eficiência. Né? Então, com a eficiência, você gera lucro, você acumula esse capital, que depois você pode fazer através de atos filantrópicos, como esse que você faz de limpar Rodrigo de Freitas. Por quê? Porque 20 milhões de dólares era um dinheiro que pra você, cara, eu moro aqui, eu quero fazer uma cidade melhor, deixa eu limpar. Empresas fazem esse tipo de coisa por causa de termos de ajustamento de conduta, TACs. Então, as empresas, quando elas vão fazer um dano ao ambiente e à sociedade, que é inevitável, um dano que não tem como elas contornarem para que aquela atividade econômica aconteça e aquela atividade econômica é importante para a sociedade, então o Estado vai lá e cobra que essa empresa assine um termo dizendo que ela vai compensar de outra forma para aqueles danos causados. E aí a empresa usa isso também como propaganda, o empresário usa isso como propaganda para mostrar o bem que ele está fazendo, mas ele está compensando a sociedade por um mal que ele está fazendo. Sim, é um bem que ele está fazendo, não deixa de ser um bem, mas não é filantropia também, tá? E filantropia e caridade também não podem ser desculpa para você desmantelar o Estado e deixar tudo na lei do mais forte, tudo no completo caos e viver de filantropia. Não pode ser desculpa. Então eu prefiro ter 150 Ike Batistas no Brasil do que ter, cara, 2, 3 partidos que comandam o Brasil e o dinheiro grosso do Brasil e não fazem nada pro Brasil, mas sim por eles e pros seus familiares, né? 2, 3 partidos. Parece até, sei lá, Estados Unidos. Então, mas eu não vejo os outros empresários abrirem os bolsos para fazer ações diferenciadas. Alguns fazem, só que poucos fizeram o que você fez. Sim, mas tem gente que pode fazer igual, né? Com certeza. E não preferem fazer algo em Harvard. Tá certo? Certeza. Não entendo. Desculpa. Para mim, eu não nasci no Rio, mas praticamente o resto da minha vida eu tô no Rio. Então eu adotei o Rio. E vários dos que geraram grandes fortunas como base no Rio de Janeiro, mesmo que se mudarem para São Paulo, o Rio foi o berço, né, de criação. Claro. Tal. Ajuda o Rio, porque o Rio é um negócio extraordinário, cara. Sabe? Né? Assim, a beleza de tudo. Mas essa tua visão, eu acho uma visão muito nobre, né? Você fala que a elite brasileira, você fala que a elite brasileira vive de aluguel no Brasil, né? Não vive. A maior parte das pessoas prefere ter algo em Mônaco, um Aras em Londres e um chateau na Flórida, tá certo? E vou lá. Então, desculpa, eu não estou de aluguel. Eu acho que vocês jovens não deviam estar. Até porque, se pegar a geopolítica mundial, o Brasil tá parecendo um continente, a América do Sul, um continente muito seguro, não tá? Opa, não só isso, né? A gente geopoliticamente, bom, tirando as pataquadas aí diplomáticas que estão sendo feitas pelo presidente da República, geopoliticamente a gente está muito bem posicionado. Né? Do ponto de vista de produção energética. Bom, você mesmo falou que em 2030 o Brasil tem chance de produzir o mesmo volume de petróleo, 70-80% algo parecido com a Arábia Saudita. Sim. Imagina que o que a gente pode fazer se verdadeiramente, Mate, acontece essa mudança de eixo de político global, onde o mundo depende de Arábia Saudita, que está num eixo não alinhado com o Ocidente, né? O Brasil pode ser a salvaguarda para que o Ocidente não perca protagonismo e não tenha que se render a uma tirania. Aí, Thales, você é um cara que você consegue fazer uma análise razoável. Você chega em conclusões meio equivocadas, mas você consegue fazer uma análise razoável da situação, não é verdade? Olha, eu concordo. O que eu vejo, né, do futuro do Brasil nesse sentido, né? Eu concordo que, apesar de a gente sempre olhar, a maior parte das vezes a gente olhar o copo meio vazio, né? A gente olha muitas, porque a gente tá aqui dentro, a gente sofre muito das mazelas, etc. E na troca a gente tem um pouco de frustração com o que a gente vê, né? E até um receio de não conseguir colher frutos, né? Em vida, inclusive, né? De um futuro melhor, né? Do nosso próprio país. Ao mesmo tempo, o que eu tenho enxergado é que essa briga, por exemplo, China e Estados Unidos, qual vai ser maior, etc., é inclusive benéfica para o Brasil, porque a gente pode falar assim, olha, a China está investindo no Brasil, assim, sem entrar em pormenores, mas a gente está investindo no Brasil. Se os Estados Unidos não investirem no Brasil, quem vai investir vai ser a China. Então quem vai ter protagonismo no Brasil vai ser a China e não os Estados Unidos. Portanto, o Brasil ele tem na mão, se a gente fosse falar como um bom mineiro, a faca e o queijo, certo? Então ele pode definir aqui, tipo, olha, eu quero estar alinhado com quem? Então o Brasil ele tem, ele tem na mão dele o que ele quer fazer. Por que não a China e os Estados Unidos? Por que você tem que escolher um dos dois? Por que você não pode fazer negócio com os dois? Não é mais interessante? O cara meteu um Israel, um Hamas ali no meio. Totalmente aleatório, nada a ver.
fazer de futuro, né? Ele pode escolher muito bem se ele quer estar mais alinhado aos Estados Unidos, quer estar mais alinhado à China. Ele realmente tem, entre aspas, né, pro seu futuro aí a tomada de decisão. Ele não tá tão refém nesse momento como, por exemplo, outras nações e até mesmo o continente, né? Como o continente africano, muito mais hoje, né? Muito mais. Isso é relevância geopolítica, tá? Você não está dependendo de um lado ou de outro. Claro que são duas potências e você não pode peitar de cara limpa sozinho em nenhuma das duas. Mas você não depende de nenhuma das duas e as duas querem você do lado. Dependente, né, da China, etc., e até mesmo, de certa forma, a própria Europa. Então, o Brasil ele ainda tem uma janela de oportunidade nesse sentido. Agora, só voltando um pouquinho lá atrás, em algo, puxando um gancho, na verdade, do que a gente estava falando lá atrás, tem um ponto que é interessante que eu ainda insisto nesse ponto, né? Beleza, a gente tem essa mudança de matriz energética que talvez inevitavelmente ocorra, não só de carros, né? Porque existe assim, até um afobamento, assim, não, vamos trocar todos os nossos aparelhos que consomem qualquer tipo de outro, sei lá, se é gasolina, se é diesel, qualquer coisa, um cortador de grama, sei lá, um soprador de folha, vamos trocar tudo para elétrico, então você tem todo um aparato a mais do que só carros, né, que precisa ser trocado. Então isso daria uma sobrevida vamos dizer assim, pro patrimônio que o Brasil tem de petróleo, correto? Então a gente pode falar assim, mais 20 anos, talvez, então assim, estamos falando aqui de 2044, talvez 2050, mas depois disso, acabou o milho, acabou a pipoca, né? Sim. Então assim, para onde você vê que o Brasil deveria ir? Tipo assim, o Brasil, beleza, o Brasil de hoje é petróleo. Hoje o Brasil precisa investir tudo que ele puder, apostar todas as suas fichas, pré-sal, etc, espetáculo. A gente tem aí algo bastante promissor que pode, nas mãos certas, resgatar o Rio. Eu tenho meu receio de que isso nunca aconteça, mas, poxa, tomara que eu esteja 100% errado com relação ao Rio de Janeiro. Mas beleza, vamos partir desse princípio que a gente tem todo esse ativo, isso vai acontecer. Beleza. A gente também tem que olhar para diante, né? E tem uma fala sua, se eu não estou enganado, acho que foi com o Cabrini, inclusive, que você falou assim, olha, eu olho o Brasil para 100 anos. Eu quero ver o Brasil para 100 anos. Eu quero construir o Brasil de daqui a 100 anos. Então, olhando hoje, 2024, o Brasil em 2124. Tipo, o que o Brasil tem que fazer para chegar lá? Protagonista, boa infraestrutura, mudando a história que talvez a gente não conseguiu mudar até aqui. Tá, então vamos lá. Então, uma pergunta foi grande, né? Desculpa. Não. Ó, Elon Musk, que referência. 100 milhas por 100 milhas de painéis solares. Imagina, 100 milhas por 100 milhas. Uhum. Temos muitas terras por aí que tem isso, né? Uhum. Certo? Uhum. 100 milhas vai dar 160 quilômetros por 160 quilômetros. Uhum. Você consegue alimentar os Estados Unidos com energia elétrica. Dorme com essa. Uou. Né? E o mundo hoje... você não sabe. Outra, o mundo hoje produz 800 gigas de painel solar por ano. 800 gigas, dos quais 20% de energia firme. Então, todo ano a gente está botando na rua 160 gigas de energia solar. Que energia 100 milhas por 100 milhas. Um quadrado de 100 milhas quadradas plano, você não vai achar em lugar nenhum, tá? Nem no Brasil, nem na Austrália, nem na China, nem nos Estados Unidos. Tá? Para você instalar painel solar, para receber incidência solar significativa, não pode ter um monte de morro, um monte de vales, rios, não pode ter essas coisas, porque você vai ter um monte de painel solar completamente inutilizado ali no meio, ou subutilizado. Senhores, esse react aqui vai ficar meio longo, tá? O podcast é longo, então eu selecionei um trecho ali, tá? Eu não vi ele inteiro, gente, claro, me mandaram, falaram para eu dar uma olhada, eu dei uma olhada no trecho, eu vi que tinha material interessante para comentar, então tentei separar aqui um material interessante. Vou cortar aqui e dividir em 2 vídeos, então você já deixa aqui o seu like, curte aqui, compartilha ali no grupo dos seus amigos, manda para aquele seu tio, para aquele seu colega de trabalho, pessoal que gosta desse tema, tá? E também já segue aqui o canal para você receber as notificações e já vai sair o segundo vídeo aqui, terminando esse react de boa parte do material desse podcast. Vou deixar também o link do podcast aqui, se vocês quiserem ver ele na íntegra. Até a próxima.